Quais são as principais etapas desse funil de vendas, desse processo de vendas? Perfeito. Boa colocação, boa pergunta que ajuda a construir o pensamento. O cara, geralmente, na venda complexa, você tem possibilidade de ter uma taxa de conversão melhor. Mas vamos pegar o normal, a média de mercado. Quanto que é a taxa de mercado? 10%. É a média de mercado, a média boa. O cara que tem uma média excelente aí, ele tem 20%. Significa dizer que o cara precisa tomar 9 nãos para conseguir um sim, certo? A cada 10 clientes que eu trago para a mesa, eu tenho uma conversão. Então é fundamental o pipeline cheio. O grande segredo da venda, no geral, é prospecção. E eu não vou entrar no viés de como faz prospecção. Eu adoro o inbound, né? O marketing inbound, da geração de conteúdo. E eu falo isso pro meu time. Quando eu quero encher meu pipeline, eu vou lá no LinkedIn e encho ele rapidamente de leads qualificados. Mas por quê? Porque eu tenho uma reputação no LinkedIn. Não tem um dia que eu não faça um post. Não tem um final de semana que eu não escrevo um artigo longo. Não tem uma semana que eu não publique lá 2, 3 vídeos focado em minha área. Então hoje lá, devo ter lá umas 40 mil conexões no LinkedIn. No meu nicho, que é vendas no segmento logístico, o Aquiles é conhecido. Então existe uma reputação. Lembra da reputação do vendedor? Boa. Então é fundamental a prospecção, é a prospecção de lead qualificado. Quando esse lead vem numa prospecção inbound, ele chega muito mais fácil, ele já sabe o que quer, te conhece, você tem reputação, ele sabe onde você trabalha, etc. Tal. E essa prospecção pode vir também fria, cold call, por anúncio, enfim. Se o cara levantou a mão, não vamos entrar nesse viés. Mas fundamentalmente, eu preciso ter um pipeline bastante cheio, a depender de quantas conversões eu quero fazer. E nesse meio de funil, é fundamental na venda complexa que você tenha um sistema educacional na tua empresa. Se você é vendedor e você não evangeliza o mercado, eu gosto muito desse termo, eu preciso evangelizar. Quando o Leandro abriu aqui contando a nossa história, ele chega sem saber o que eu fazia. Por que é torre de controle? Toda empresa hoje quer uma torre de controle e 100% delas não faz ideia do que é uma torre de controle. O que ela quer, na verdade, é melhorar o nível de serviço do cliente dela e, com isso, esse nível de serviço esteja dentro do custo de servir. O que ela quer é encantar o cliente e não estourar o orçamento. Para isso, ela quer uma torre de controle. Então, ela não faz ideia do que é uma torre de controle, de quais etapas vão, quais sistemas ela tem que adquirir. É papel do vendedor ou da empresa que faz uma venda complexa, seja no meu segmento de software logístico, seja no segmento de pontes, para construir pontes, para construir decks, plataformas, é preciso evangelizar. Uma empresa que, primeiro que o CEO, o CFO, os diretores executivos que não estão nas redes sociais, estão perdendo um puta nicho. Hoje está todo mundo na rede social. E usando de forma estratégica. Usando de forma estratégica. Pega aí, cara, o pessoal da Magazine Luiza, o pessoal da CIMED, tudo que é grande CEO tá lá fazendo posicionamento de marca, evangelizando, falando sobre o que faz, estratégia. Atração de talento. Atração de talentos, lindamente. Então, esse braço educacional hoje não é mais uma escolha, é uma necessidade. Uhum. Na venda complexa, eu estou todos os dias, nós da Inestec estamos todos os dias explicando o que é software, o que é torre de controle, o que é torre de controle para gestão de risco, para safety, para logística. Então, fundamental, quando você, nesse meio de funil, quando você educa o teu cliente, quando você, inclusive, corrobora para educar o mercado, você tem a possibilidade de ter taxas de conversões um pouco maior no final. Então, basicamente, a gente teria uma primeira etapa ali de prospecção, né, de você colocar ali uma lista de potenciais clientes para você iniciar a prospecção. Aí vai vir a abordagem, para você começar a tua abordagem. Aí você vai ter múltiplos tomadores de decisão, você vai ter múltiplas portas de entrada dentro de uma empresa, né? Aí depois da abordagem, você leva ele ali para uma call, para uma reunião ali de levantamento de necessidades, mas pelo que eu estou entendendo, do levantamento de necessidades para frente, corre em paralelo o processo educacional, a forma como eu mostro para ele, direta ou indiretamente, como a minha solução ajuda a empresa dele a alcançar a meta dele. Seria isso. O processo consultivo. A venda complexa é uma venda consultiva. Depois que o vendedor senta, o vendedor ele é consultivo. E ser consultivo é adotar uma metodologia. Eu vou citar a SPIN, porque para o meu produto... Faz todo sentido. Faz todo sentido. Não tem outra, cara. Inclusive, eu abri uma caixinha no Instagram
Anteontem, alguém perguntou, a metodologia SPIN morreu? Eu falei, você tá maluco, cara? O Neil Heckman escreveu isso aí tem 30 anos. E não existe outra possibilidade de você sentar com um cliente de uma venda complexa e você não utilizar o SPIN, cara, situação, problema, implicação, necessidade, fazer o seu roteirinho de casa. Então, sim, aí tá o diferencial do vendedor. Você encontrar onde que existe aqueles 20% que precisa ser customizado, né, e entender dentro de cada um dos stakeholders aonde eu consigo agregar valor para cada um deles, para não ter um no meio ali que vai dificultar a minha vida. A venda tem que ser consultiva. Toda venda de alto ticket, ela tem que ser consultiva. E ser consultiva é entender a dor do cara. É a famosa frase do Ford, que disse lá que se ele perguntasse aos clientes dele o que eles queriam na época, eles pediriam cavalos mais rápidos. Ele vai lá e dá um carro. Então, quando eu sento com o meu cliente, eu tenho que ser consultivo. Eu tenho que entender qual a dor desse cara, o que ele quer, a ponto de chegar em dado momento da venda, e aconteceu comigo, eu falar pro cara, meu produto não te atende. Porque o cara realmente, ele muitas vezes não sabe o que quer. Ele tem uma dor e ele tá atirando para encontrar a melhor solução. E hoje você entra, você coloca no Google, assim, visibilidade pro meu veículo. Você vai aparecer uma porrada de tecnologia. Você não tendo um bom direcionamento, você marca uma reunião com um cara aqui marca 3 reuniões. Se você não tomar cuidado, o vendedor te empurra uma tecnologia que não vai resolver teu problema. Ela não é integrável com o teu ecossistema existente. Ela não resolve o teu problema. Eu fiz uma reunião com um cliente de uma grande empresa, e eu tive 3 reuniões com ele. 3 reuniões que demandaram, estamos falando de reuniões que passam 2 semanas, ficamos 1 mês e meio. Quase 2 meses conversando. No final, ele falou, cara, tua tecnologia é fantástica. Porque eu tenho um amigo que usa. Eu quero adquirir. Eu falei pra ele assim, cara, minha tecnologia não é pra você. Ela não vai te atender. Com dor no coração, porque o vendedor já começa a fazer conta da comissão. Da comissão, né? Ele fala, porra, vou perder essa comissão. Eu falei, cara, meu produto não é pra você. O meu produto não te atende. Ele falou, mas por que não atende? Aí eu tive que explicar pro cara que não atende por isso, não vai ser integrável, não vai resolver o teu problema. O que vai acontecer? Com 60 dias o seu time vai estar reclamando pra mim, pro meu time, que o sistema é uma bosta, que não funciona, etc. Então, minha sugestão é você comprar desse cara aqui, que era meu concorrente. Moral da história, passou um tempo, fiquei sem falar com esse cara. Ele fez uma aquisição de outra empresa, de modo que agora o RP que ele tinha permitia integrar com o meu sistema. Ele voltou para a mesa e aí, numa conversa, ele falou, Aquiles, voltei, acho que agora dá pra gente conversar. Eu falei, mas agora dá pra conversar, você já tá com o pessoal que eu indiquei lá? Ele falou, não comprei dos caras. Eu conversei com os caras 6 meses, olha o que é consultivo. Eu conversei com os caras 6 meses. Quando eu tava para assinar com os caras, nós somos adquiridos e agora o nosso RP é a moral da história. Agora dá para integrar. E aí eu falei pra ele, mas a tecnologia que eu te indiquei também integrava. Ele falou, só que tinha um problema, né? O fato de você ter me falado a verdade lá, eu falei pro meu diretor, que você tava na mesa aqui, eu falei, cara, esse cara é de confiança. Viabilizou para você a credibilidade para fechar agora. O cara volta. Então, ser consultivo é pegar na mão do cara, ajudar o cara a tomar a decisão para que ele chegue no final. Exemplo da empresa antiga que eu estava. Eu tive 3 clientes, que isso inclusive emociona, né? Não tem romantismo no negócio, tá? Eu gosto de dinheiro pra cacete. Eu gosto de vender. Se eu tiver que vender, eu vou vender. Né? Se eu tiver que prometer um pouco mais, aqui ele está dizendo então que o vendedor ele tem que falar sempre a verdade. Não, o vendedor deixa uns 20% de margem pra correr atrás dali, né? Ele chuta a bola e vamos atrás. Dá o tiro e depois corre atrás da bala. Eu também sou a favor disso. Mas 3 clientes que agora me encontraram e eu falei, mas você não tá lá na empresa antiga que eu vendi pra você? Aí o cara olhar pra mim e falar assim, cara, eu não comprei a empresa. Eu comprei de você. Você não saiu de lá? Então vem me atender aqui. Você não tem o mesmo produto? Então isso é ser consultivo. Consultivo a ponto de falar, é isso aqui que você precisa e eu não consigo te atender. Então tô pegando a mão desse cara, ajudar ele a tomar a decisão, customizar o produto e ajudar ele a fechar a venda. Aí você precisa. Aí o vendedor, volto a dizer, na venda complexa, o vendedor é o grande diferencial competitivo. Não é o produto. Quem fala, isso aqui vai dar um corte legal. O cara que fala, vendedor que fala de produto, não gera venda. Gera objeção.
Vendedor que fala de solução, de dor do cliente, gera venda. É isso aí, cara. E assim, voltando no que você estava falando ali, né, da importância do vendedor no processo consultivo e lá naquela história da gestão da mudança, né? Quando a gente fala de um projeto complexo, né, porra, ticket alto pra caramba, um monte de gente, cada um preocupado com o próprio problema, né, cada área querendo se defender ali, porque, pô, se você comprar esse negócio aí, vai estourar pra mim, eu sou TI, vai me dar uma puta dor de cabeça. O usuário, o cara que vai usar, ele quer determinadas... Nunca uma vai resolver o problema de todo mundo. Aí vira uma queda de braço interna pra... Eu quero que seja melhor pra minha área, né? Cada um querendo defender o próprio umbigo, né? E aí por que o vendedor é importante? Porque o vendedor vai precisar fazer o meio de campo, fazer as áreas conversarem, fazer reunião, de repente, de levantamento de necessidade com as áreas, entender, pô, como que eu faço para ganhar esse cara aqui? Daí como é que eu faço para resolver o problema desse cara aqui? Como que eu faço esses dois caras aqui conversarem e chegarem num acordo? Porque, pô, o Aquiles quer um, o Leandro quer outro. O Aquiles está a favor do meu concorrente. Eu preciso conversar com o Leandro, como é que a gente consegue ganhar o Aquiles, como é que o Aquiles vem pro nosso projeto. E no final das contas, né? Porra, beleza. O CFO, todos os OU decidiram, né? O TI decidiu, a engenharia decidiu, maravilha. A gente vai assinar o cheque lá de 4 milhões de dólares. Só que daí tem pessoas, né? Aí tem pessoas. Qual que é o abacaxi? Porra, a gente vai comprar 4 milhões, vai funcionar e tal. Se eu tô falando de um universo ali de 100 pessoas que vão ser impactadas, se os caras boicotam o projeto? E se os caras não usam direito? Como que vai ser a implantação desse negócio? Como que a gente vai fazer o projeto de gestão da mudança? Porque senão os 4 contos vai embora. Vai ter que voltar para o que era antes. Sai um monte de gente do time. Eu crio um problema muitas vezes maior. Né? Trabalhei bastante tempo com consultoria, né? Consultoria empresarial e tal. Algumas mudanças geram uns abacaxi, cara, mudança pequena, não tô falando de super mudança. Cara, geram abacaxi que, porra, sai 3, 4 gestores, levam a parte do time embora porque o cara ficou insatisfeito com o negócio. Cara, se isso daqui não é bem planejado, né, Aquiles? E aí o vendedor faz parte disso. Como é que a gente vai cuidar para que o projeto seja um sucesso? Não é só vendi, toma. É como é que a gente vai fazer... Mas esse planejamento, Dani, a gente consegue detectar na hora de desenhar o processo comercial? Faz parte. Em quais reuniões? Como é que a coisa rola? Consegue. Eu tenho 2 perguntinhas quando eu estou fazendo uma reunião comercial, uma reunião de fechamento de vendas. Eu faço o processo SPIN e volto a dizer, adoro o processo SPIN. Termino o processo SPIN, aí eu apresento minha solução. Aí eu faço 2 perguntas que me mostram se eu vou vender para aquele cara, se ele está pronto para comprar o meu produto, se o meu produto é para aquele, e depois eu sofro outras 2 na linha que você falou. Então eu falo pro cara, eu termino a apresentação, eu pergunto pro cara, de 0 a 10, qual a urgência de você solucionar essa dor que a gente acabou de levantar aqui? Porra, se o cara falou 9, 10, porra, estourou. Aí eu entro com a outra pergunta que é matadora. Eu pergunto pra ele, bacana, então se dinheiro não fosse o problema, o que eu acabei de apresentar pra você aqui, você entende que soluciona a dor que você tem? Se ele responde, soluciona, pô, estourou. A questão agora é só negociação. 2 sim, só negociação. Aí eu começo, aí na venda complexa, não só eu começo a ter essas perguntas que você sinalizou. Então o cara pergunta assim, antes de conhecer o valor, ele quer saber o preço. Né? E tem vendedor distraído que fala de preço antes de falar do valor que ele entrega, da dor que ele resolve. Então é muito comum o cara sentar comigo e falar assim, quanto custa para implementar uma torre de controle? Né? E a segunda pergunta, qual a principal dificuldade que a gente vai ter na implementação dessa torre de controle? Que aí entra no que o Dani estava falando. Aí entra gestão da mudança. Pessoas, boicote, detratores. E eu não posso mentir. Esse é o grande segredo do vendedor. Eu não posso falar 100% a verdade para esse cara, eu vou explicar por quê, mas também não posso mentir. Então eu falo para ele, quando ele quer saber o preço, eu falo, cara, o teu projeto vai custar, a depender do tamanho da empresa que eu tô falando, de 200 mil a 10 milhões de reais.
Aí o cara fala, porra, mas é um range muito aberto. Falei, porque a nossa venda é consultiva, é complexa. Eu não posso dizer quanto vai custar sem primeiro conhecer a tua infraestrutura, o que você tem dentro de casa, de sistema, integração, máquina, preciso entender. Eu preciso entender quanto de equipe você tem. Meu produto, qualquer produto, tá? Ele é pautado em tecnologia, processo e pessoas. Eu preciso entender a maturidade da tecnologia, eu preciso entender a maturidade dos teus processos e preciso entender a quantidade e maturidade das pessoas que você tem também, para que eu consiga te traçar um preço. Aí esse cara entende que a gente tem outras conversas, tem diagnóstico, tem um business case, é um projeto. O cara, quando compra, senhores, um produto de alto ticket, ele não tá comprando um produto, ele tá comprando um business case. Então o vendedor que vende alto ticket... é uma das peças ali, né? Ele tem que antecipar. Então quando eu vou falar pro cara, eu não falo de dor do cara, eu falo de ROI, eu falo de payback. Fala, cara, no meu processo investigativo, SPIN, eu pergunto pra ele, quanto que é a tua conta frete? Quanto você gasta de conta frete? A depender da empresa, cara, gasta 1 bilhão por ano. Pô, quantos caminhões você tem? A tua frota é própria, é terceira? Nesse mapeamento, olha, eu falo isso com o meu time. Eu tenho que eu tenho a obrigação de saber fazer um business case de papel de pão. Fala, cara, todos estão dizendo que você gasta 1 bilhão, sua frota é terceirizada, pô, você tem 10 por 15% de oportunidade na mesa. Eu tô falando que eu vou reduzir custo com o meu processo de 150 milhões para você. Minimamente. Esse 150, aí eu vou falar para ele, pô, teu investimento comigo vai ser 30% disso, é payback em 3 meses. Então é papel do vendedor ter primeiro esse macete, tá preparado, tá pronto, vendedor tem que estudar, vendedor tem que ler, vendedor tem que se preparar. Aquela era de vendedor lobo solitário na venda consultiva não funciona. Pô, eu sou o pica, resolvo. Não, a gente trabalha em equipe, eu tenho bastidor, tenho gente no WhatsApp fazendo conta pra mim, entendendo, porque quando a gente tá em equipe, a gente consegue sair do outro lado com mais facilidade. Aí essa é a pergunta que eu faço. Aí quando ele me pergunta assim, qual o maior problema que a gente vai ter? Ou melhor, em quanto tempo a gente vai implementar? Eu falo pro cara, meu produto eu implemento em até 60 dias. Mas a gestão da mudança e da cultura demora quanto tempo? Às vezes ele demora 9 meses. Aí eu tenho que explicar para ele. Eu falei, até 60 dias, se o teu time de TI estiver disponível, o teu time de gestão de mudança estiver disponível, a gente tiver acesso aos relatórios, tiver comprado o gestor estiver comprado a ideia, aí ele fala, porra, mas não, e nunca estão. Esse que é o problema. Né? Aí eu volto pro cara e falo assim, então, minha sugestão, aí tem aquelas perguntas que o cara não gosta, e o vendedor tem que fazer essa pergunta, né? Senão depois ele fala, não, mas você prometeu que ia ter o resultado, e a culpa não tá em você. Eu tenho que olhar pro cara e falar assim, é você que toma a decisão? Sozinho? Ou pra dourar a pílula, eu tenho que olhar pro cara e falar assim, além de você, tem mais alguém que toma a decisão, que assina o cheque? Aí fala, porra, então é legal trazer o cara de TI pra mesa. Porque esse cara, não, é fundamental, você precisa de um sócio. Aí eu começo a mostrar pro cara que ele precisa de um sócio em TI, que ele precisa de um sócio em finanças. Sozinho ele não vai ganhar essa guerra. Na próxima reunião eu tô mais amparado. Então perceba o vendedor... É uma construção, cara. O vendedor tem que ser estratégico, cara. O vendedor, vender 1 milhão é legal, a comissão é maneira. O cara vai ganhar dinheiro, mas não é simples. O cara precisa ser estratégico, inteligente, tem que estar pronto, tem que entender de neurociência, gatilhos mentais e por aí vai. E é uma habilidade política, né? Quase de lobista ali, de ganhando 1 por 1 da mesa. Um lobista. Um vendedor de venda consultiva, ele é um lobista. Eu tava essa semana com uma pessoa em casa, eu falei, preciso fazer uma ligação. Era 9 da noite. Eu tava ligando pro diretor de uma usina que fica em Minas Gerais. E ela falou, mas vai ligar pro cara 9 da noite? Eu falei, 9 da noite. Sabe por que é 9 da noite? Se eu ligar pra ele 4 da tarde, ele tá tão atarefado nas coisas que ele não vai me atender. É só. 9 da noite ele já chegou em casa, já tirou o sapato, já pisou no chão, talvez já abriu uma Heineken, ele tá desarmado. E aí eu coloquei no viva voz, e aí, meu velho, como é que você tá? Como é que você... O cara atende você. E aí eu só liguei pra ele pra saber de uma viagem que ele fez. E eu fico falando 30 minutos e nos últimos 3 minutos eu falei assim, e o nosso projeto? Você deu uma olhada? E ele falou, voltei de férias agora, como é que tá? Eu falei, por causa de assinar, etc. Ele falou, amanhã eu vou ver pra você. O cara se comprometeu em ver, no outro dia ele me ligou, tá certo, vamos assinar. Tá. Então é um lobista. O vendedor,
consultivo, ele é um lobista. E aí, o que você achou desse conteúdo? E se eu te disser que tem muito mais da onde a gente tirou esse corte? Então eu quero te fazer 3 convites. O primeiro é para você ouvir ou assistir o episódio completo. Tem link aqui na descrição para você assistir no nosso canal do Papo de Vendedor ou para você escutar no Spotify. Segundo, quero te convidar a conhecer o Programa de Aceleração de Super Vendedores, o nosso treinamento onde a gente vai te ajudar durante 15 semanas a acelerar os seus resultados. Você vai desenhar processo de vendas, você vai ter técnicas de vendas para influenciar o seu cliente durante toda a jornada de compra dele, e a gente vai te ajudar a ajustar o mindset para que você execute as técnicas no momento certo do seu processo. E terceiro, mas não menos importante, conheça o RD Station CRM, a ferramenta que nós utilizamos aqui nos Super Vendedores para gerenciar todas as nossas oportunidades no negócio. Os 3 links estão na descrição deste conteúdo, então vai lá e aproveita. Tamo junto?